Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Olha, nós vamos mergulhar direto no capítulo 9 de 1 Crônicas. E a nossa missão aqui é a seguinte: nós vamos desenterrar tesouros maravilhosos e realidades celestiais que estão, acredite se quiser, totalmente escondidos no meio do que parece ser só uma lista seca e monótona de nomes antigos. Pode apostar, tem muito mais aqui do que os olhos podem ver. A gente precisa reconhecer aquele famoso elefante na sala, né? Ler essas genealogias bíblicas muitas vezes dá a exata sensação de ler uma lista telefônica antiga. É tipo uma sucessão interminável de nomes super difíceis de pronunciar. Mas para e pensa comigo, será que são só listas chatas mesmo? A resposta para essa pergunta muda absolutamente tudo que a gente entende sobre o texto. Então, bora mergulhar nisso. O pastor Heber Toth Armir acertou em cheio nessa citação aqui da tela. Ele diz que o nosso alimento espiritual tem que ser integral e que a gente precisa de cada palavra. Pular esses capítulos e ler só as histórias famosas é literalmente a mesma coisa que trocar uma refeição super nutritiva por um fast food espiritual sem vitamina nenhuma. Tem um motivo gigante para cada nome estar ali. O macro histórico, uma história de misericórdia. Gente, e isso aqui não é de jeito nenhum só um registro de presença, tá? É um ponto de virada histórico massivo para esse povo. A linha do tempo é super clara. A gente sai da era pré-exílio, que foi profundamente marcada pela infidelidade de Israel. E o que aconteceu? O resultado foram 70 longos anos de cativeiro lá na Babilônia. Mas aí a gente chega na era pós-exílio, que é o grande clímax. O retorno desse remanescente fiel é a prova viva de que a misericórdia de Deus entrou em ação para reverter as duras consequências dos erros do passado. Dá uma olhada em como eles se organizaram perfeitamente. Todo mundo tinha um papel crucial. Os israelitas comuns voltando para as terras deles, os sacerdotes prontos para o ministério, os levitas assumindo a bronca da administração do templo e ainda tinham os servos fazendo os trabalhos mais humildes, enquanto os porteiros ficavam em alerta máximo na segurança. É tipo um quebra-cabeça gigante onde cada peça, cada família, foi essencial para reconstruir o centro espiritual da nação. O micro, a vida diária no templo restaurado. Agora, vamos dar aquele zoom nos detalhes e ver os bastidores incríveis que mantinham tudo funcionando. 212. Esse é o número exato de porteiros escolhidos a dedo para essa função. E sabe o que é mais impressionante? Eles foram nomeados para esses cargos de extrema confiança lá no passado por ninguém menos que o rei Davi e por Samuel, o vidente. Não era um trabalhinho qualquer, o peso histórico deles era gigante. A logística interna dos caras era fenomenal. Olhe os detalhes desse comentário aqui. Os netineus pegavam no pesado, carregando a água e a lenha. E o sistema de inventário deles? Impecável. Cada utensílio sagrado era rigorosamente contado na hora de entrar e na hora de sair. Um controle e uma responsabilidade totais com as coisas do santuário. E na prática, a rotina era super bem definida. Tinha gente focada na nobre arte de misturar os incênsios e as especiarias sagradas. Outras famílias tinham a função exclusiva de assar os pães da proposição para todos os sábados. E um detalhe muito legal, os cantores moravam lá dentro e eram isentos de qualquer outro trabalho. Por quê? Para poderem cantar e louvar dia e noite de forma ininterrupta. O clímax celestial, sombras do santuário. Presta muita atenção, porque é agora que as rotinas terrenas se conectam com realidades celestiais de explodir a cabeça. A gente tem um paralelo sensacional apontado pela autora Rosana Barros. Foca nessa simetria. Na Terra, a gente tinha 4 porteiros principais guardando os 4 ventos, norte, sul, leste e oeste. Aí a gente abre lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, e vê exatamente o quê? 4 anjos de pé segurando os 4 ventos do céu. O que acontecia ali em Jerusalém era um reflexo espelhado das dimensões celestiais. E não para por aí, tá? Esse espelhamento se estende para a música também. O templo na terra jamais era um ambiente silencioso. O revezamento garantia louvor o tempo todo. No céu, de acordo com o Apocalipse 4, a gente vê a mesma cena. Os seres viventes na sala do trono divino cantando Santo, Santo, Santo sem parar. Sonoramente, o santuário terreno era literalmente um pedacinho do céu. É por isso que essa citação da Rosana Barros faz tanto sentido. O santuário era uma sombra do verdadeiro e apontava para Jesus. Era como uma maquete do plano da redenção. Gente, isso muda o jogo todo. Essa lista de nomes e essas tarefas que pareciam exaustivas, na verdade eram a planta arquitetônica que Deus usou para ilustrar para a humanidade a sua maior missão de resgate. Incrível, né?
O contraste, a tragédia de Saul. Bom, chegando no finalzinho do capítulo, a nossa análise toma um tom bem mais sério e reflexivo. O registro aponta direto para a linhagem de Saul e não é para celebrar nada. É um lembrete doloroso. Devido à terrível infidelidade dele, Saul sofreu as últimas consequências e perdeu o privilégio gigantesco de estar na genealogia do Messias. É um contraste chocante com aquele remanescente fiel que perseverou e um alerta super forte sobre as consequências de rejeitar o próprio chamado. E para fechar o nosso mergulho de hoje, fica essa pergunta provocativa para a gente pensar. Se as escolhas que fazemos todos os dias estão, inevitavelmente, escrevendo o nosso legado espiritual, que tipo de história a gente está deixando para trás hoje? Que os tesouros escondidos nessas listas antigas inspirem e ajudem a construir a nossa própria genealogia de fé agora mesmo. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.